Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui mais uma aula de introdução à economia. O nosso tema agora é demanda, né? Demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período, dada a sua renda, seus gastos, preços de mercado e por aí vai, né? Então é isso, né? A demanda de bens, a demanda é o quanto os consumidores, né? Quanto a sociedade quer adquirir de um determinado produto em um determinado período de tempo. E essa demanda depende de alguns fatores, né? Como renda, a renda é importante, né? O próprio preço do bem ou do serviço, os gostos e preferências, né? Gostos e preferências, apesar da gente trabalhar pouco aqui, ele é importante, né? Quando você tem uma propaganda é, contra ou a favor de um determinado serviço, né? Isso afeta a demanda, né? Se a gente pensar o caso do cigarro, né? O cigarro começou uma propaganda maciça contra o cigarro ali por volta dos anos 2000, né? Isso fez com que a demanda por cigarro caísse muito, né? Aumento dos impostos, propaganda contra o cigarro, né? Ou então, hoje em dia, né, com o Facebook, né? Hoje eu estou gravando a aula 6 de outubro de 2020. O Facebook é uma plataforma importante, né, para propaganda. Então, o Facebook consegue acertar em cheio a pessoa que vai demandar determinado serviço, né? Então, os gostos, preferências, né? E a propaganda consegue afetar os gostos e as preferências, né? Então, demanda é isso, é o quanto as pessoas querem adquirir de um determinado serviço, dado a renda, preço e outras coisas. A demanda depende de. Aí tem dois conceitos importantes aqui, né? Um que é o valor utilidade, né? Que representa o grau de satisfação ou bem-estar que os consumidores atribuem no mercado, subjetivo, uma visão utilitarista, ou seja, é, o quanto o quanto eu topo pagar, o quanto eu posso pagar por uma máquina de café, por exemplo. Eu gosto muito de café, então eu poderia pagar um valor a mais por essa máquina de café por conta da satisfação que o café produzido por essa máquina vai me proporcionar, né? Então tem duas visões, né, sobre o que gera valor para os bens e serviços, né? Uma é essa visão utilitarista, ou seja, o quão útil para mim é um determinado bem e serviço, né? O quão útil para mim é o Uber, o quão útil para mim é o ônibus, né? O quanto aceito pagar por aquele bem, né? E tem uma outra visão que é a visão do valor trabalho, né? Ou seja, o quanto. Então aqui é a visão utilitarista e aqui o valor trabalho, né? Então, para uma parte dos economistas, né, o valor que um determinado bem ou serviço ele tem é devido ao valor trabalho, né? O quanto de trabalho tem em uma determinada mesa, né? Então você vai comprar uma mesa, né? O quanto de trabalho tem ali? Você vai comprar um avião, o quanto de trabalho tem naquele avião, né? Para você atribuir valor a esse bem, né? A teoria do valor trabalho, ela é mais ligada ao David Ricardo, ao Adam Smith, né? Na verdade, Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, né? Eu não vou me aprofundar nesse tópico aqui, no decorrer do curso vocês vão ter vão aprofundar bastante esse tópico, então não vou me ater aqui, eu vou me ater à teoria da demanda. E a teoria da demanda, né, na microeconomia, ela tem o conceito de utilidade, né, essa visão utilitarista, né, tem a utilidade total e a utilidade marginal. O que é utilidade total, né? Quanto mais café eu vou tomando, né, a utilidade desse café para mim, ele vai aumentando, né? E o que é a utilidade marginal? Então aqui está aumentando a utilidade, dado que está aumentando a quantidade de café, né? Então eu vou tomando mais café, a minha utilidade em relação ao café vai aumentando. Só que a utilidade marginal, ela vai aumentando cada vez menos, né? Então eu acordo de manhã, tomo o primeiro café, aquele café é muito bom, né? Aí lá para as 10 da manhã eu tomo outro café, a utilidade desse segundo copo de café ele vai ficando menor, né?
Aí eu tomo o terceiro café, é gostoso, mas não é tão bom quanto o primeiro, né? O primeiro café de fato é sensacional, né? A utilidade daquele café é muito boa. O quarto café, a utilidade dele é boa. Eu gostei de tomar aquele café, foi bom, mas não foi bom quanto o terceiro café. E não foi bom quanto o segundo, e não, definitivamente não foi tão bom quanto o primeiro. Se eu continuar tomando café durante o dia, vai ter uma hora que eu não vou aguentar mais tomar café, vai me dar dor de cabeça, né? Não vou conseguir dormir à noite, por aí vai. Então, a utilidade marginal de um bem, quanto mais você aumenta o consumo dele, a utilidade dele vai caindo, a utilidade marginal dele vai caindo, ou seja, cada unidade a mais que eu tomo desse café, a minha utilidade total, ela vai ficando cada vez menor. Tudo bem essa ideia? Né? Então, a utilidade marginal é isso. Aí o que acontece? Né? A utilidade total, quando você vai aumentando a quantidade, a utilidade total ela vai aumentando. Só que percebam, ela vai aumentando cada vez menos. Por quê? Porque a minha utilidade marginal ela vai caindo. Conforme eu vou aumentando a quantidade de café, a minha utilidade marginal vai caindo. Ou seja, os primeiros 300 ml de café são sensacionais, os outros 300 são bons, mas não são tão bons quanto os primeiros, e aí você vai aumentando. Se eu chegar aqui a 1 litro de café, eu vou já não estar aguentando mais tomar café, né? O professor de filosofia Clovis, né? Ele tem o mesmo exemplo, só que para pamonha, né? Comedor de pamonha. Depois procurem isso no YouTube, né? É muito engraçado ele falando sobre isso, né? Que ele vai falando da felicidade, muita gente, uma parte mais filosófica, né, dessa discussão sobre utilidade, né? Tem uma discussão com a felicidade, né? Se conforme você vai aumentando o consumo de bens, isso vai te aumentando a felicidade, por aí vai, né? Mas essa é a parte mais filosófica, aqui a gente está preocupado com a parte econômica. Então é isso, essa aula aqui já está com quase 8 minutos, eu vou parando por aqui, nos vemos na próxima aula.